Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de Geopolítica e Atualidades, nós vamos falar sobre o sistema eleitoral americano. 2020 é ano de eleição nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump, o 45º presidente a ocupar a Casa Branca, vai tentar a reeleição, claro, e nós vamos saber como acontece a corrida ao cargo de presidente de uma das nações mais importantes economicamente falando do mundo, os Estados Unidos da América. Bora lá? E lógico, nós vamos sempre comparar com o sistema brasileiro e essas diferenças. Começando pela corrida dos partidos. Os Estados Unidos têm uma série de partidos políticos. Ao contrário de que muitos pensam de que se trata de um sistema com apenas dois partidos, existem muitos outros. Porém, os dois com maior destaque, os dois com os quais é possível se chegar à Casa Branca, é o Partido Democrata e o Partido Republicano. Existem outros, né? Por exemplo, dois outros partidos menores, mas que têm uma certa relevância nos Estados Unidos. Se trata aí do Partido Libertário e do Partido Verde. Dois partidos que sempre têm candidatos à presidência dos Estados Unidos, não conseguem uma grande vantagem, porque a eleição ela é dominada aí por democratas e republicanos. Mas isso não significa que seja uma eleição bipartidária. Existem outras opções, só que com uma força política menor dentro da sociedade norte-americana. Esses foram os últimos presidentes dos Estados Unidos. O Trump é o 45º presidente a ocupar a cadeira do Salão Oval, que é a sala do comando da Casa Branca. Se a gente olhar aqui a lista dos últimos presidentes, a gente vai perceber um claro revezamento aí entre democratas e republicanos. Por exemplo, desde 1977, nós tivemos um revezamento, começando por Jimmy Carter, do Partido Democrata, sucedido aí por Ronald Reagan e George Bush pai, dois do Partido Republicano. Posteriormente, nós tivemos um democrata no poder, Bill Clinton. Depois, George Bush, o filho desse aqui. Então, esse é o Bush pai, esse é o Bush filho. E agora, os mais recentes, Barack Obama, do Democrata, e Donald Trump, do Partido Republicano. Percebam que dessa lista aqui, apenas o Jimmy Carter e o Bush pai não tiveram reeleições. Todos os demais, tanto Ronald Reagan quanto Bill Clinton, o George Bush, o Barack Obama, tiveram 2 mandatos. Então, assim como aqui no caso brasileiro, o mandato presidencial americano é de 4 anos e pode-se tentar uma reeleição. Então, uma pessoa pode ficar até 8 anos no poder. É isso que vai tentar Donald Trump, ele que vai tentar a reeleição pelo Partido Republicano. Então percebam que houve aí um revezamento de poder, digamos assim, entre democratas e republicanos. Como a gente viu na tela anterior, nós temos uma maior quantidade de presidentes republicanos na história dos Estados Unidos. Bom, falando especificamente sobre a campanha eleitoral. A campanha eleitoral americana começa com as primárias. Então, aqui no Brasil, a gente não tem muito esse costume, mas acontece também convenções partidárias no Brasil, mas essa ganha uma importância secundária. Nos Estados Unidos, as primárias elas ganham muita importância, que, digamos, seria uma campanha antes da campanha propriamente dita. Como que isso funciona? Vai ser uma campanha para selecionar os candidatos dos partidos. Então, por exemplo, entre os republicanos, já se sabe, né, que o Trump vai tentar a reeleição, mas mesmo assim acontece uma seleção interna dentro do partido, e o principal opositor dele aqui é o Bill Wade, de Massachusetts, que ganha bastante força aí nesse cenário, mas que não vai conseguir, obviamente, derrotar o Trump dentro das primárias. A disputa vai ficar, de fato, entre os democratas. Principalmente entre esses dois aqui, ó, Joe Biden e Bernie Sanders. Lembrando que o Joe Biden ele foi vice do Obama durante os seus 2 mandatos, então tem uma grande força e tem também é bastante conhecido, né, dentro dos Estados Unidos. Então, as primárias é o processo de seleção dos partidos para definir quem será o candidato à presidência.
Então, primeiro acontecem as primárias dentro dos comitês estaduais e aí, num determinado dia, acontece a convenção daquele partido. E dentro da convenção daquele partido é que se vai determinar quem vai ser o candidato democrata e quem vai ser o candidato republicano. Obviamente que se um dos dois estiver no poder e puder tentar a reeleição, certamente esse é o candidato mais forte. Uma outra forma de se determinar as primárias, além das eleições dos comitês estaduais, é o caucus. O caucus é uma outra forma de se escolher os candidatos. Ele é muito comum em estados menores e ele acontece basicamente em 3 estados americanos e alguns territórios. É como se fosse uma reunião, né, uma espécie de assembleia feita em um espaço em que, ao invés de fazer uma votação, as pessoas elas dialogam, elas conversam e acabam decidindo, fazendo um acordo entre elas e decidindo quem será o candidato daquela cidade, daquele estado, por exemplo, né? Então são, digamos que, reuniões menores e são muito mais feitas e incentivadas dentro do Partido Democrata. E aí há uma espécie de diálogo, há uma espécie de opinião em que cada um pode se expressar e a partir daí é decidido quem vai ser o candidato. Como eu disse a vocês, depois da primária ou depois do caucus é feito a convenção do partido e a partir da convenção começa de fato a campanha para a presidência. Até então era uma campanha primária, era uma campanha inicial para definir quem seriam os candidatos. E aí, seguindo dentro da corrida eleitoral americana, vem sempre a pergunta, né? Quem pode ser presidente dos Estados Unidos? Segundo a Constituição americana, podem se tornar presidentes cidadãos com, no mínimo, 35 anos de idade, nativo dos Estados Unidos que estejam há 14 anos morando ali no país. Uma curiosidade, como vocês sabem, o Obama foi o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, mas até hoje os americanos ainda não elegeram ao cargo alguém que não fosse cristão e também nunca elegeram uma mulher ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Muito bem, seguindo a nossa corrida aí, começamos de fato a campanha. Nesse caso, né, assim como acontece no Brasil, o voto é no presidente e no vice. Mas esse voto não é um voto direto, é um voto indireto, portanto. Esses cerca de mais de 200 milhões de eleitores nos Estados Unidos escolhem o que nós chamamos aqui de colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral ele é composto por 538 delegados provenientes de todos os estados dos Estados Unidos. E são esses delegados que foram eleitos nos estados que vão escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. Como são 538, para alguém conseguir ser eleito, ele precisa de voto de pelo menos 270 delegados dentro do colégio eleitoral americano. Essa é a quantidade mínima de votos que se precisa para conseguir a eleição à Casa Branca. E como que funciona esse sistema de delegados? O sistema de delegados é proporcional à quantidade de habitantes dos estados americanos. Então, por exemplo, você pega os estados mais populosos, eles vão ter direito a mais delegados do que os estados menos populosos. Por exemplo, você pega aqui a Califórnia com 55 delegados, você pega o Texas com 38 delegados, você pega a Flórida com 29 delegados. E aí, dentro dessa votação, a população vota nos delegados e os delegados são eleitos para compor o colégio eleitoral. E esse colégio eleitoral escolhe o próximo presidente dos Estados Unidos. Dentro dos estados, pode acontecer voto proporcional. Por exemplo, você pega aqui 10 delegados. Então, significa assim, que dependendo da legislação do estado, pode acontecer de ser proporcional, tipo ter 60% dos votos, um candidato fica com 6 delegados, o outro fica com 4. E tem o sistema também The Win Takes All, ou seja, o vencedor leva tudo. Isso vai depender das particularidades eleitorais dentro dos Estados Unidos, dentro dos estados americanos.
né? Se você pega aqui, por exemplo, o Brasil é uma república federativa. Então, há um órgão federal que tem prevalência sobre os órgãos estaduais em alguns assuntos. Por exemplo, na questão eleitoral, na organização do sistema eleitoral. Então, o Estado de São Paulo não pode criar a sua legislação eleitoral, o Estado de Minas criar outra. Não, isso não é possível dentro do regime de organização dos estados do Brasil. Mas nos Estados Unidos isso é possível. Há uma liberdade maior entre os estados, né? Então, por exemplo, nós estamos falando aí de uma confederação. Então os estados têm mais liberdade para agir, para criar leis, por exemplo, porte de arma, liberação do aborto, inclusive a regulação do sistema eleitoral. Então, proporcionalmente à quantidade de habitantes, haverá uma quantidade de delegados que somam os 538 que vão compor o colégio eleitoral americano. Por exemplo, quando a gente olha essas duas situações, nesse primeiro gráfico que eu trouxe para nós analisarmos, nós temos a situação do voto popular, enquanto que nesse outro nós temos o colégio eleitoral. Então, nos Estados Unidos, nem sempre quem tem a maior quantidade de votos vai ser eleito. Por exemplo, na corrida presidencial de 2016, que o Donald Trump concorreu com a Hillary Clinton, a Hillary teve 64,2 milhões de votos. Então isso significa que se nós contarmos votos diretos, votos das pessoas, nós conseguiríamos chegar a esse número aí de 64,2 milhões. Enquanto que o Donald Trump teve 2 milhões a menos, 62,2 milhões. Então, por exemplo, se fosse o sistema como o brasileiro, que olha a quantidade de votos, a Hillary Clinton teria se tornado a primeira mulher a assumir a Casa Branca. Seria a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Mas isso não aconteceu. Por quê? Quando a gente olha esse outro gráfico aqui, nós percebemos que em número de delegados, o Trump conseguiu 306 delegados, enquanto que a Hillary Clinton conseguiu apenas 232 delegados. Então, dentro do colégio eleitoral, o Trump ganhou a Hillary, mesmo tendo perdido no voto popular, né? Isso aconteceu já na história dos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 2000, o Al Gore teve quase aí 500 mil, quase 1 milhão de votos a mais do que o George Bush, porém, dentro do colégio eleitoral, o Bush venceu o Al Gore. Foi bem apertado, né? Percebam que aí nas eleições dos anos 2000. Agora, em 2016, houve uma diferença maior. Isso significa o quê? Que dentro desse colégio eleitoral, dentro dessa quantidade de delegados que cada estado proporciona ao colégio, o Trump venceu em estados com maior número de delegados. Portanto, angariou aí mais delegados do que a Hillary Clinton. Então, há uma clara diferença entre o voto popular, a quantidade de votos da população e, de fato, o colégio que se consegue formar. Em 2020, né, as eleições esse ano estão marcadas para 30... Em 2020, as eleições estão marcadas aí para 3 de novembro. Lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e, como eu havia explicado anteriormente, cada estado vai ter o seu modelo de votação. Hoje, 40% dos eleitores americanos está na faixa dos 18 aos 45 anos e 30% já são uma população não branca. Então, essa é uma fatia da população americana que ganha a atenção dos candidatos e nós vamos ver as campanhas se baseando dentro dessa lógica. Algumas datas importantes: nos dias 13 a 16 de julho vai acontecer a convenção dos democratas, que vão definir de fato aí os seus nomeados, e de 24 a 27 de agosto a convenção do Partido Republicano, que deve confirmar Donald Trump candidato à reeleição nos Estados Unidos, e aí sim, em 3 de novembro, acontece o pleito eleitoral. Relembrar um fato importante aqui dentro das campanhas americanas, que é o fato de que nas últimas eleições apenas 1 ou 2 veículos falavam da vitória de Donald Trump sobre a Hillary Clinton. A grande maioria, as maiores empresas de pesquisas dos Estados Unidos,
nenhuma delas conseguiu prever o fenômeno Trump, que seria a vitória de Donald Trump no colégio eleitoral. Então, tanto é que quando o resultado foi aparecendo, quando o resultado foi se consolidando, as redes de TV pareciam não acreditar, né? Mais de 80 pesquisas eleitorais, apenas uma mostrou uma vitória do Trump, que de fato se confirmou nas urnas. E na última eleição em 2016, quem votou em Donald Trump? A gente tem aí um tipo ideal, né, que seria um perfil ideal. Basicamente, a maioria dos eleitores do Donald Trump foram homens brancos e sem formação universitária. Eles foram, sem dúvida nenhuma, os mais afetados pela crise econômica que passou durante os anos de 2010, principalmente nos Estados Unidos e em todo o mundo praticamente, né? Bom, o que acontece é que da última eleição de 2012 para 2016 teve uma clara mudança no perfil eleitoral dos Estados Unidos, foi muito influenciado por tudo que estava acontecendo no mundo, mais recentemente, né, o fenômeno do Brexit, das situações que foram se conjugando economicamente e mais atualmente a guerra comercial com a China, por exemplo. Então, muito provavelmente, a gente veja um movimento dentro dessa massa de votantes nos Estados Unidos, como acontece em todos os colégios eleitorais. Muito bem, então vamos ficar de olho aí nas eleições americanas, importantes para o Brasil, importantes para o mundo, para que a gente possa, claro, sempre se posicionar em relação a esses assuntos. Muito obrigado pela atenção de vocês, até a nossa próxima videoaula. Valeu!